Nós estamos hoje com o nosso doutor, nosso procurador do Estado, Saul Ferreira Alves, que pela segunda vez comparece ao nosso programa para nos conceder entrevista. Doutor Saul Alves, a justiça em todo o mundo, ela se norteia por dois importantes sistemas jurídicos, o romano-germânico e o anglo-saxão, que para alguns vêm assumindo posições convergentes. Há quem entenda no momento, quem defenda no momento, o caráter vinculante de certos julgados ou entendimentos jurisprudenciais dos nossos tribunais. Parcela majoritária da doutrina, se dizendo apoiada no atual Código de Processo Civil, sustenta que temos precedentes vinculantes, precedentes obrigatórios. No nosso direito, a jurisprudência tem caráter persuasivo ou vinculante na sua abalizada avaliação? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a mais este convite, que é um motivo de grande honra e grande satisfação para mim, porque me proporciona essa interação tão enriquecedora com duas figuras eminentes do Poder Judiciário do Estado do Piauí, dois cultores do direito de projeção e de grande estofo cultural. Então é muito enriquecedora essa experiência pela segunda vez, mais gratificante ainda. Com relação ao caráter dos precedentes no direito positivo brasileiro, do ponto de vista mais do ponto de vista prático do que do ponto de vista puramente dogmático, é possível afirmar que os precedentes, ou pelo menos alguns julgados proferidos em certas circunstâncias e por certos órgãos jurisdicionais, têm caráter vinculante, tendo-se ultrapassado aquela fase que foi longa no direito brasileiro, em que os julgados eram encarados apenas como um elemento de persuasão, né, que poderia ou não ser considerado na fundamentação dos pronunciamentos judiciais pelos diversos órgãos jurisdicionais no Estado brasileiro. É claro que para uma parcela da doutrina, essa afirmação não é verdadeira, mas o que se observa já há pelo menos 2 décadas é que o sistema judicial tem se encarregado de consolidar uma experiência que confere aos julgados, no mínimo, a certos precedentes, no mínimo, uma eficácia expansiva, como já alertou, por exemplo, o ministro Teori Albino Zavascki, que era, acima de tudo, um eminente processualista, né? E ainda em vida na sua atuação no Supremo Tribunal Federal, ele teve a oportunidade de descrever com essas palavras esse fenômeno que não é apenas legislativo, mas é também fruto da própria atuação do Poder Judiciário, que tem conferido um mínimo de vinculatividade ou de obrigatoriedade a certos precedentes. Hoje não resta dúvida que a Procuradoria do Estado exerce um papel essencial na defesa da sociedade piauiense, defesa dos interesses do Estado do Piauí por meio administrativo e judicial. Eu lhe perguntaria qual sua concepção sobre o trabalho executado hoje pela Procuradoria-Geral do Estado. Bom, atualmente, no Brasil, a advocacia pública tem se dado conta de uma específica nota da sua configuração institucional, que é a necessidade de assegurar a implementação de políticas públicas tais como concebidas pelos poderes ditos eleitos, né? Principalmente o poder executivo sob a chefia, no caso dos estados, dos governadores.
Durante um bom tempo, a advocacia pública teve a necessidade de se afirmar como o órgão de advocacia do Estado e não dos governos, exatamente para reforçar o caráter institucional dessa atuação, que deve sempre, evidentemente, até em razão do princípio da impessoalidade, se conduzir pelo propósito de garantir a concretização das normas constitucionais e legais, evidentemente. Mas é certo que essa concretização de princípios, de direitos fundamentais, ou alguns falam até, né, de valores consagrados constitucionalmente, o exercício da jurisdição é que termina por determinar o conteúdo dessa concretização. E nessa dinâmica entre diversas instituições ou órgãos encarregados do sistema de justiça, às vezes o Poder Executivo ou os poderes eleitos podem se ver na situação de não contar em juízo com algum tipo de suporte ou defesa jurídica. E aí o papel, nesse contexto, é que o papel da advocacia pública assoma como o de um defensor das opções dos poderes eleitos, que naturalmente podem cambiar conforme as regras, conforme o procedimento do jogo democrático. Mas não se pode, evidentemente, conceber hoje em dia uma advocacia pública com uma autonomia completa que se desvincule totalmente das diretrizes traçadas pelo chefe do Poder Executivo, precisamente porque, de outro modo, o chefe do Executivo estará entrincheirado por outros órgãos, outras instituições que, dentro da Constituição, desempenharão com autonomia o seu papel e, muitas vezes, em contraposição às opções realizadas pelo agente político eleito. Então, é uma função, por assim dizer, majoritária. Né? Muito se fala sobre as funções contramajoritárias, muitas vezes desempenhadas, imprescindíveis para a manutenção de um regime republicano, desempenhadas pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, pela Defensoria Pública. E nesse contexto, a advocacia pública termina se colocando numa posição de menor autonomia, exatamente para viabilizar as políticas públicas tais como concebidas pelos poderes eleitos. O Código de Processo Civil em vigor, exigindo dos órgãos jurisdicionais a observância a certas espécies de precedentes judiciais, se compatibiliza, no seu entender, com a Constituição Coragem, com a Constituição Cidadã, com a Constituição do Ulisses Guimarães? Perfeito. Excelentíssimo senhor desembargador, há posições muito respeitáveis, como a do professor Nelson Nery Júnior, segundo a qual esse tipo de texto legislativo, como o do Código de Processo Civil de 2015, não seria compatível com a Constituição Federal, na medida em que conferiria a julgados, a pronunciamentos do Poder Judiciário, uma eficácia similar à de atos normativos primários, como leis ordinárias, leis complementares. E, por isso, supõe que há aí uma violação à distribuição de poderes como prevista na Constituição Federal. Seria, na visão dele, uma outorga de um poder normativo ao Poder Judiciário, fora das hipóteses previstas constitucionalmente, com prejuízo às atribuições do Poder Legislativo. No entanto,
não se trata de criação, a formação de precedentes não corresponde, não pode ser identificada com a criação ou a expedição de atos normativos primários, como leis ordinárias e complementares, que é a tarefa própria do legislativo. Na verdade, ao formar precedentes, o Poder Judiciário está exercendo, desempenhando a atividade que ele é própria de interpretar textos normativos e aplicá-los à realidade, à luz de casos concretos, né? Mas a vinculatividade apenas procura conferir segurança jurídica e garantir isonomia nessa atividade de interpretação e aplicação dos atos normativos produzidos pelo Poder Legislativo em segundo nível, no plano regulatório, no plano regulamentar, até pelo Poder Executivo, mas sempre a atividade do Poder Judiciário na formação de precedentes é a de interpretar e aplicar. A eficácia vinculante ou obrigatória de precedentes, ou ainda expansiva, como dizia o ministro Teori Zavascki, é uma consequência de um caráter equívoco dos textos normativos. Uma vez que as normas estão expressas em textos, esses textos se submetem à interpretação, é natural que o Poder Judiciário seja chamado a definir de modo mais preciso o conteúdo que se pode extrair daqueles textos normativos. E essa interpretação, desde que produzida por determinados órgãos jurisdicionais que tenham função de uniformização, naturalmente devem ser observados pelos demais juízos, né, pelos demais órgãos jurisdicionais de segunda e de primeira instância, ou mesmo apenas os de primeira, quando o órgão formador do precedente for o órgão de segunda instância. Né? Muito obrigado. Ainda falando sobre o novo Código de Processo Civil, nós sabemos que o CPC dá bastante ênfase à conciliação e à mediação. Dentro desse contexto, eu lhe perguntaria, os procuradores do Estado têm autonomia para negociar em cima do dinheiro público? Não, precisamente por uma política legislativa com um caráter bastante cautelatório com o erário, a lei complementar que institui a organização da Procuradoria-Geral do Estado do Piauí veda, a princípio, a transação aos procuradores do Estado. Apenas nas hipóteses em que o Conselho Superior confere autorização específica para a realização de algum ato de transação em um processo, é possível esse tipo de ato. No entanto, já existe uma Câmara de Mediação e está em estudos por parte do excelentíssimo Procurador-Geral do Estado a ampliação das hipóteses de mediação e de conciliação com uma composição multi-institucional. A concretização dessa diretriz do Código de Processo Civil de 2015 de intensificação de autocomposições, né, sem prejuízo ao erário, sem que haja um desvio de finalidade na prática desses atos. Nós temos agora um ligeiro intervalo e voltaremos logo após. Meu caríssimo doutor Saul Ferreira Alves, eu acho até que o ilustre procurador já tocou en passant neste tema objeto da minha pergunta. Esse Código de Processo Civil de 2015, elogiado por uns, mas também criticado por muitos processualistas, né, como a Ada Pellegrini, ele permite ao juiz a criação de normas jurídicas. O Código de Processo Civil de 2015 não teria o poder de infirmar
a realidade que é própria do fenômeno jurídico de que as normas jurídicas se produzem também pelo poder jurisdicional. Não é apenas o poder legislativo ou o poder executivo por meio do exercício do poder regulamentar que produzem normas jurídicas. Apenas para citar o exemplo mais trivial, ninguém duvida do fato de que qualquer sentença judicial contém uma norma jurídica para o caso concreto. Uma norma jurídica que não existia anteriormente. Ela nasce, na verdade, a partir da instauração de um processo judicial que, por sua vez, é desenvolvido para solucionar uma crise jurídica que é pelo menos uma, não apenas, mas é pelo menos uma crise de certeza jurídica, crise a respeito de que posições jurídicas, isto é, de que direitos, que deveres, que obrigações, que faculdades do texto, determinados do texto o juiz extrai a norma. Existe a faceta mais profunda disso. Da atividade interpretativa, da atividade de aplicação do direito, é claro que podem resultar muitas possibilidades de solução para o caso concreto. Então, na medida em que o poder jurisdicional tem como caráter fundamental a decisão, é evidente que, ao escolher uma das interpretações possíveis, o julgador está, na realidade, construindo a norma jurídica, complementando o processo normativo, diz o professor Eros Roberto Grau. Ele distingue processo legislativo de processo normativo. O processo normativo se inicia pela construção do enunciado normativo, que é o texto da lei. Mas ele apenas se conclui por meio da interpretação e aplicação da norma que se extrai daquele texto normativo ao caso concreto, o que é feito no exercício do poder jurisdicional. Portanto, o processo normativo, ou seja, o processo de construção da norma jurídica, se inicia com o poder legislativo, mas só termina com o poder judiciário. Então, nessa medida, não há sombra de dúvidas. O poder judiciário constrói normas jurídicas, independentemente do que disponha o CPC de 2015. Agora, é claro que isso não significa que o poder judiciário possa construir normas jurídicas em contraposição aos textos normativos que foram produzidos pelo Poder Legislativo. Aí é o problema muito bem denunciado por vários doutrinadores, como o professor Lênio Luiz Streck, de quem o senhor é muito próximo, o problema do decisionismo, quer dizer, o problema da exacerbação no exercício do poder jurisdicional para construir normas que não podem ser compatibilizadas com o próprio texto, que é o ponto de partida e o limite último da interpretação. O amigo realmente, com essa última observação, fechou e realmente trouxe uma informação valiosa e irrepreensível. Eu estou satisfeito com a resposta oferecida pelo ilustre amigo. Doutor Saul, nós sabemos que dentro da estrutura de governo, a Procuradoria do Estado é responsável pela análise jurídica das propostas que o Executivo submete ao Parlamento Estadual. Não sei se a minha pergunta é pertinente, mas no pacote de reformas administrativas e previdenciárias que o governo estadual envia, ou já enviou à Assembleia Legislativa, existe proposta de alteração ou extinção das chamadas gratificações de incentivo? O senhor fica à vontade para responder. Eu devo confessar que eu não faço a menor ideia de incorporação de funções. Sim, eu não faço a menor ideia a respeito disso. Não sei se há algum projeto já enviado ou por encaminhar que preveja a extinção de certas gratificações ou certas parcelas pecuniárias. Agora, é certo que já houve
já foram editadas há 15 ou até mais anos, algumas leis complementares que, seguindo a linha das emendas constitucionais 19 de 98 e de outras emendas constitucionais anteriores, extinguiu uma série de parcelas, gratificações ou outras verbas que se encontravam vinculadas à remuneração principal, né? A parcela principal da remuneração, aquele componente nuclear da remuneração do servidor público, precisamente porque isso contraria de modo flagrante o texto originário da Constituição e de modo ainda mais evidente o texto que resultou da emenda constitucional 19 de 98. Né? Não é possível qualquer tipo de parcela que esteja atrelada, vinculada diretamente ou ao salário mínimo ou à parcela principal da remuneração do servidor público. Apenas um complemento, já mudando um pouco a pergunta. Eu lhe perguntaria se a criação de mais varas de execuções fiscais no Piauí aumentaria a eficácia da arrecadação do Estado. Bom, os estudiosos do tema da execução fiscal, hoje, muitas vezes se portam um tanto quanto céticos com relação à eficácia desse tipo de providência. Porque, na maior parte dos casos, se observa a falta de celeridade ou a falta de eficácia e eficiência do processo de execução fiscal, do ponto de vista arrecadatório, não se deve a nenhum tipo de ineficiência do Poder Judiciário, mas a própria estruturação do processo de execução fiscal, que é um processo muito burocrático, muito inadequado, é um processo antiquado à dinâmica econômica atual. Se o objetivo da execução fiscal é chegar a um patrimônio de uma pessoa jurídica, ou mesmo, eventualmente, de uma pessoa física, um sócio administrador, que disponha de bens com um valor econômico para fazer frente àquele débito com o fisco, é claro que para isso seriam necessários meios mais ágeis, muito mais ágeis do que o que se tem hoje em dia, porque a realidade é que quando o processo de execução fiscal se inicia, quase sempre as esferas patrimoniais dos diversos agentes econômicos já foram esvaziadas há muitos anos. Como o ilustre procurador avalia, enxerga, vê a atuação da Procuradoria-Geral do Estado neste atual momento histórico? Bom, eu me atreveria a dizer que não me cabe fazer uma avaliação de uma instituição da qual orgulhosamente faço parte. Mas eu vejo que a Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, apesar de algumas deficiências de ordem material, né, oferece um serviço de excelência que está em pé de igualdade com o mesmo tipo de assessoria, consultoria e representação judicial que é oferecido pelos melhores órgãos de advocacia do Brasil, principalmente no quesito que diz respeito à probidade, à qualidade técnica da atuação e à prontidão para atender ao público, né, independentemente de circunstâncias ou de interesses que às vezes dizem respeito aos próprios servidores que fazem essa instituição. Na sua opinião, o que ainda falta para o devido reconhecimento do papel do procurador do Estado? O procurador, ele é, acima de tudo, o consultor jurídico da administração pública, no caso da Procuradoria do Estado do Piauí, evidentemente, da administração pública estadual. É aquele que esclarece e responde a questões jurídicas que sejam suscitadas no desenrolar do exercício do poder administrativo, portanto, na execução de diversas políticas públicas. Mas, além disso, evidentemente, a advocacia pública
é quem detém competência constitucional para tornar presente aquele ente político, no caso da Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, o Estado do Piauí, nos processos jurisdicionais. Portanto, é o procurador do Estado quem torna presente o Estado na relação jurídica processual, precisamente para fazer a defesa do interesse daquela pessoa jurídica de direito público que não se pode tomar como um mero interesse do erário. É uma das interpretações possíveis do que seja um interesse público. Portanto, hoje em dia é necessário evoluir para romper com essa dicotomia muito tradicional entre interesse público primário e secundário, porque não se trata apenas de enxergar duas versões de interesse público, uma nobre e outra puramente monetária. Não é essa dicotomia, me parece que hoje em dia deve ser vista como ultrapassada porque é maniqueísta. Não se trata de apenas duas versões do que seja o interesse público, mas muitas. Às vezes, a Defensoria Pública interpreta o conteúdo de interesse público de uma forma, o Ministério Público de outra, o Poder Judiciário dá a palavra final. Mas nesse jogo, a Advocacia Pública apresenta em juízo o que o órgão eleito entende como sendo o interesse público naquela quadra histórica. E qual o paralelo que o senhor faria em relação a outras carreiras jurídicas, como a magistratura e o Ministério Público? A advocacia pública, na realidade, já foi fundida com o Ministério Público, né, que em outros momentos da nossa vida constitucional desempenhava o Ministério Público a um só tempo a representação do Estado na persecutio criminis, como titular da ação penal, dominus litis, e, ao mesmo tempo, também no polo passivo, naquelas demandas em que o poder público figurava como demandado, como réu, e aí ele fazia a defesa daquele ente político. Ou até mesmo, hoje em dia é que se fez essa divisão. Então, basicamente, a advocacia pública ficou com a legitimação ativa para as cobranças, principalmente a execução fiscal, né, e com o polo passivo em todas as matérias, ao passo que o Ministério Público ficou como um legitimado ativo, tanto para as ações penais como para ações civis públicas. Muito bem. Eu posso afiançar, sem nenhuma dúvida, que a sua entrevista ofereceu aos nossos telespectadores valiosa, objetiva e judiciosa lição que, com certeza, será guardada com o respeito e com a solicitude que ela merece. Por isso eu, em meu nome, no nome do desembargador Valério, no nome da escola, da magistratura, agradeço pela sua substanciosa manifestação. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez e pelos elogios generosos que, na verdade, apenas espelham não o brilho do entrevistado, mas dos entrevistadores.